No século VI, a prática do exorcismo na cristandade representava um confronto direto entre o sagrado e as forças demoníacas, conforme compreendidas pela teologia da época. O contexto histórico era particularmente significativo. A Europa medieval via-se como um campo de batalha espiritual, onde forças divinas e demoníacas operavam de maneira tangível e frequente. Entre os numerosos casos registrados nesse período, um episódio particular envolvendo São Bento de Núrcia destacou-se por sua dramaticidade e implicações teológicas. O evento, documentado no livro Segundo dos Diálogos do Papa Gregório Magno, escrito por volta do ano 593, constitui uma das mais detalhadas descrições de exorcismo da Alta Idade Média, preservada com notável precisão documental. O cenário específico do ocorrido situava-se no mosteiro de Vicovaro, localizado nas proximidades de Roma, antes da fundação da famosa Abadia do Monte Cassino. Vicovaro representava um dos primeiros experimentos comunitários de Bento no estabelecimento da vida monástica regulada. A comunidade ali estabelecida seguia os princípios iniciais do que mais tarde se consolidaria como a regra beneditina, com ênfase na oração comunitária, no trabalho manual e na obediência ao abade. O caso em questão envolvia especificamente um jovem membro da comunidade monástica, descrito nos registros como adolescens monachus, um jovem monge, cuja idade estimava-se entre 14 e 17 anos. As fontes primárias não preservaram seu nome, seguindo o costume da época de não glorificar individualmente aqueles que haviam sido vítimas de possessão demoníaca, mas detalham minuciosamente suas condições e o desenrolar dos acontecimentos. Segundo os relatos, o jovem começou a manifestar sintomas de possessão demoníaca, que incluíam convulsões violentas, força sobre-humana e aversão a objetos sagrados, sintomas estes que se intensificavam durante os ofícios divinos. Os monges testemunhas relataram que durante os ataques o jovem tornava-se praticamente incontrolável. Vários homens adultos juntos mostravam-se incapazes de contê-lo, com relatos específicos mencionando que 4 monges robustos não conseguiam dominar suas extremidades. Seus gritos, segundo os registros, alteravam-se para tons guturais e ameaçadores, enquanto seu corpo contorcia-se de maneira antinatural, chegando a arquear-se de forma que apenas os calcanhares e a parte posterior da cabeça mantinham contato com o solo. Os esforços para restringi-lo fisicamente mostravam-se infrutíferos, com o jovem demonstrando uma força que ultrapassava em muito suas capacidades normais, chegando a quebrar cordas de cânhamo que tentavam utilizá-las para sua contenção. Os sintomas manifestados seguiam o que a tradição patrística identificava como sinais clássicos de possessio daemonalis. Entre estes incluíam-se aversio a sacris, repulsa a objetos sagrados, linguam ignoram loci, falar em línguas desconhecidas, viri supra-humanum, força sobre-humana, et futura praedicere, conhecimento de eventos futuros, et occulta revelare, revelação de segredos ocultos. Particularmente notável era o fato de que durante os episódios de possessão, o jovem demonstrava conhecimento de informações que naturalmente não poderia saber, incluindo pecados ocultos de outros membros da comunidade. Quando as práticas exorcísticas convencionais dos monges falharam repetidamente, incluindo o uso de salmos específicos, a imposição de relíquias sagradas e o uso de água benta, decidiram buscar a intervenção de Bento, já reconhecido por sua santidade e autoridade espiritual. A decisão de envolver Bento diretamente só foi tomada após o fracasso de todos os métodos convencionais disponíveis, o que incluíra 3 dias de orações contínuas e jejum por parte da comunidade. O momento do exorcismo propriamente dito ocorreu na capela do mosteiro, espaço consagrado onde se acreditava que a presença divina ofereceria proteção adicional. Bento, segundo os relatos, aproximou-se do jovem com calma, ignorando os gritos e ameaças proferidas pela entidade que se manifestava através dele. Os testemunhos oculares descrevem que, ao se aproximar, Bento trazia consigo apenas um crucifixo
e não as habituais vestes litúrgicas utilizadas em exorcismos solenes. A metodologia empregada por Bento diferiu significativamente dos rituais elaborados comuns na época. Em vez de longas invocações ou gestos dramáticos, ele optou por uma abordagem direta e despojada. Os testemunhos descrevem que Bento simplesmente ordenou que o demônio deixasse o jovem, usando palavras breves e autoritárias. Esse ab eo et amplius ei non redeas. Sai dele e não voltes mais a ele. Imediatamente após o comando, o jovem desmaiou para depois acordar completamente são e consciente, sem qualquer memória dos eventos ocorridos durante o período de possessão. O aspecto mais notável do evento, segundo as fontes contemporâneas, foi a completa e instantânea libertação. Diferente de outros casos de exorcismo documentados na mesma época, onde a libertação ocorria gradualmente ou com recaídas, neste episódio a transformação foi imediata e permanente. Os registros indicam que o jovem nunca mais apresentou quaisquer sintomas de possessão, retornando à sua vida normal na comunidade monástica, onde posteriormente professou seus votos perpétuos e viveu uma vida monástica exemplar até sua morte natural. O período pós-exorcismo foi marcado por intenso escrutínio. O jovem permaneceu sob observação constante durante 40 dias, período tradicional de purificação, durante o qual participou de um rigoroso regime de orações penitenciais e disciplinas espirituais. Notavelmente, não apresentou sequelas físicas ou psicológicas aparentes, fato considerado milagroso pelos contemporâneos, já que casos similares frequentemente resultavam em debilitação permanente. As implicações teológicas deste evento foram significativas para o desenvolvimento da doutrina de exorcismo na Igreja primitiva. O caso demonstrava, segundo a interpretação da época, que a autoridade espiritual do exorcista, rather than a complexidade do ritual, era o fator determinante para o sucesso da libertação. A simplicidade do método de Bento contrastava com as elaboradas fórmulas de exorcismo então em uso, estabelecendo um precedente importante que influenciaria a prática exorcística nos séculos seguintes. Do ponto de vista antropológico, o episódio revela importantes aspectos da compreensão medieval do corpo e da doença. A possessão era entendida como uma invasão física real do corpo por entidades espirituais malignas, requerendo não apenas intervenção espiritual, mas também contenção física. Os métodos de contenção falhos demonstram as limitações das abordagens puramente físicas para problemas considerados de natureza espiritual. O episódio também contribuiu significativamente para estabelecer a reputação de Bento como um homem de extraordinário poder espiritual. Seu sucesso onde outros haviam falhado reforçou sua autoridade como líder religioso e eventualmente influenciou sua decisão de estabelecer a regra beneditina, que incluiria disposições específicas sobre o tratamento de irmãos sob influência espiritual maligna. O capítulo específico sobre a recepção de hóspedes e o cuidado com os doentes na regra mostra claras marcas desta experiência. Os detalhes do caso, conforme preservados por Gregório Magno, oferecem insights valiosos sobre as compreensões early medieval de possessão demoníaca e práticas exorcísticas. A descrição minuciosa dos sintomas, métodos de contenção falhos e a solução final através da autoridade espiritual simples mas poderosa de Bento fornecem um estudo de caso completo das atitudes e approaches do período. A narrativa serve como importante documento para compreender a evolução das práticas exorcísticas desde as simples comandos apostólicos até os elaborados rituais do período medieval tardio. A transmissão textual do evento merece atenção particular. O relato de Gregório Magno baseia-se no testemunho direto de monges que conheceram Bento pessoalmente, incluindo Constantino e Simplício, seus sucessores como abades de Monte Cassino. A cadeia de transmissão oral foi curta e bem documentada, dando credibilidade histórica ao relato. A redação final por Gregório, ele próprio um monge beneditino, antes de se tornar papa, assegurou a preservação precisa dos detalhes essenciais. Este evento específico, embora menos conhecido que outros milagres atribuídos a São Bento,
representa um exemplo significativo da prática exorcística do século VI e continua a ser estudado por historiadores da religião e teólogos como um marco no desenvolvimento das tradições de libertação espiritual no cristianismo ocidental. Sua influência estende-se até os manuais modernos de exorcismo, onde é citado como exemplo clássico do poder da autoridade espiritual sobre as elaborações ritualísticas. A análise moderna do caso oferece múltiplas perspectivas interpretativas. Enquanto a tradição católica mantém a leitura sobrenatural do evento, estudiosos contemporâneos frequentemente interpretam o episódio através de lentes psicológicas ou sociológicas, sugerindo condições como epilepsia do lobo temporal ou transtorno dissociativo como explicações alternativas. Independente da perspectiva adotada, o caso permanece como um dos mais bem documentados e significativos exemplos de exorcismo na Antiguidade Tardia. O século VI representava um período de transição crucial na história europeia. O Império Romano do Ocidente havia oficialmente cessado de existir em 476, mas suas estruturas sociais, culturais e religiosas persistiam, particularmente na Península Itálica. A prática do exorcismo neste contexto específico deve ser compreendida dentro do quadro mais amplo da cristianização da sociedade romana tardia. A compreensão da possessão demoníaca neste período era profundamente influenciada pelos escritos dos padres da Igreja, particularmente Santo Agostinho, cuja obra A Cidade de Deus estabelecera uma cosmovisão onde forças espirituais benignas e malignas operavam ativamente no mundo material. A possessão não era vista como metáfora ou condição psicológica, mas como uma invasão literal do corpo humano por entidades demoníacas. O mosteiro de Vicovaro, onde ocorreu o evento, situava-se num contexto rural, afastado dos centros urbanos principais. Esta localização é significativa, pois refletia o movimento monástico inicial que privilegiava o afastamento do mundo para buscar a perfeição espiritual. A comunidade em Vicovaro provavelmente não excedia 20 monges, seguindo o modelo das primeiras comunidades monásticas orientais. Os sintomas descritos no caso seguem padrões consistentes com outros relatos contemporâneos de possessão demoníaca. A força sobre-humana manifestada pelo jovem é particularmente notável. Relatos detalhados mencionam que durante os episódios, o jovem era capaz de quebrar amarras de couro cru que normalmente exigiriam a força de vários homens adultos. Testemunhas descrevem que suas feições faciais alteravam-se drasticamente, assumindo uma aparência que os monges descreviam como desumana. A manifestação de conhecimento sobrenatural constitui outro aspecto significativo. Durante os episódios de possessão, o jovem revelava não apenas pecados ocultos dos monges, mas também eventos futuros que posteriormente se verificavam verdadeiros. Esta característica específica era considerada particularmente significativa na teologia da época, pois distinguia a possessão genuína de condições meramente patológicas. A cronologia dos eventos é cuidadosamente documentada. Os primeiros sintomas manifestaram-se durante as vésperas, aumentando de intensidade durante a missa matinal. Este padrão temporal era interpretado como evidência adicional da natureza espiritual do fenômeno, pois coincidia com os momentos de maior atividade litúrgica e, portanto, de maior provocação às forças demoníacas. A abordagem de Bento ao exorcismo revela aspectos importantes de sua espiritualidade e compreensão teológica. Diferente dos exorcistas contemporâneos, que utilizavam fórmulas complexas e rituais elaborados, Bento baseou sua intervenção em 3 elementos fundamentais: a autoridade espiritual direta, o uso do nome de Jesus e o comando imperativo. Os registros indicam que Bento preparou-se para o exorcismo através de um período de jejum e oração de 24 horas. Esta preparação espiritual era considerada essencial para fortalecer sua autoridade sobre as forças demoníacas. Durante o exorcismo propriamente dito, Bento evitou completamente os instrumentos ritualísticos comuns. Não utilizou o rituale romano que começava a se desenvolver,
nem recorreu a relíquias sagradas ou outros objetos consagrados. O comando específico utilizado, esse abieo et amplius ei non redeas, segue o modelo estabelecido nos evangelhos, particularmente em Marcos 1:25, onde Jesus expulsa um demônio com palavras similares. Esta escolha linguística é teologicamente significativa, pois situa a ação de Bento dentro da tradição apostólica direta. O evento teve profundas consequências para a comunidade de Vicovaro. Após o exorcismo bem-sucedido, registra-se um período de renovação espiritual intensa no mosteiro. Os monges testemunhas experimentaram o que os registros descrevem como um avivamento da fé, com muitos aprofundando seu compromisso com a vida monástica. O jovem liberto tornou-se posteriormente um monge exemplar. Os registros subsequentes indicam que ele desenvolveu particular devoção ao cuidado dos doentes e necessitados que buscavam auxílio no mosteiro. Sua experiência pessoal parece tê-lo levado a uma compaixão especial por aqueles que sofriam de diversas aflições. O evento também solidificou a autoridade de Bento como líder espiritual. Monges que anteriormente haviam questionado algumas de suas decisões, agora aceitavam sua liderança sem reservas. Esta autoridade fortalecida seria crucial para o subsequente desenvolvimento da regra beneditina e a fundação de Monte Cassino. Estudiosos modernos têm analisado o caso através de diversas perspectivas científicas. A neurologia oferece possíveis explicações alternativas para os sintomas descritos. A epilepsia do lobo temporal, em particular, poderia explicar muitos dos fenômenos observados: convulsões, alterações de personalidade, experiências religiosas intensas e comportamentos violentos. A síndrome de Geschwind, associada à epilepsia do lobo temporal, apresenta notáveis paralelos com os sintomas descritos: hiperreligiosidade, alterações na sexualidade e escrita compulsiva, embora este último sintoma não seja mencionado no caso específico. Perspectivas psicológicas sugerem a possibilidade de transtorno dissociativo de identidade, onde traumas não registrados poderiam ter levado ao desenvolvimento de estados de personalidade alternativos que se manifestavam como possessão. O exorcismo realizado por São Bento exerceu influência significativa no desenvolvimento subsequente da prática exorcística no cristianismo ocidental. Seu método direto e despojado estabeleceu um precedente importante que seria frequentemente citado nos manuais medievais de exorcismo. O caso é particularmente mencionado no Rituale Romanum posterior, onde a simplicidade da abordagem de Bento é contrastada com a complexidade crescente dos rituais exorcísticos. A ênfase na autoridade espiritual pessoal do exorcista, rather than no ritual em si, permanece um princípio fundamental na prática exorcística católica. A narrativa de Gregório Magno também influenciou a hagiografia medieval subsequente, onde exorcismos bem-sucedidos tornaram-se um topos comum nas vidas dos santos, frequentemente modelados no padrão estabelecido por este caso específico. A preservação do relato deve-se principalmente ao Papa Gregório Magno, que incluiu a narrativa no segundo livro de seus Diálogos. A obra foi composta por volta de 593-594, baseando-se em testemunhos orais diretos de monges que haviam conhecido Bento pessoalmente. A cadeia de transmissão é notavelmente curta, dos monges testemunhas oculares para Gregório Magno, que por sua vez registrou a narrativa por escrito. Esta proximidade temporal e relacional confere ao relato uma credibilidade histórica significativa. Manuscritos medievais dos diálogos, particularmente o Codex Cassinensis 175, preservam variações textuais menores que não afetam substancialmente o conteúdo central da narrativa. A consistência entre as diferentes versões manuscritas sugere uma transmissão textual relativamente estável. O caso continua a ser objeto de estudo teológico por várias razões. Primeiro, ilustra a compreensão cristã primitiva da autoridade espiritual derivada da santidade pessoal. Segundo, demonstra a crença na realidade tangível do poder demoníaco e na possibilidade de sua expulsão
através do poder divino. A eficácia instantânea do exorcismo é particularmente significativa, contrastando com os exorcismos prolongados, descritos em outros relatos contemporâneos. Esta imediatidade era interpretada como evidência da extraordinária santidade de Bento e da autoridade espiritual direta que possuía. O mandato específico, Et amplius ei non redeas, estabeleceu um precedente importante para a prática exorcística posterior, onde a proibição de retorno tornou-se elemento estândar dos rituais de expulsão demoníaca. O evento do exorcismo realizado por São Bento em Vicovaro permanece, portanto, como um caso paradigmático, não apenas na história da espiritualidade cristã, mas também no estudo das interações entre religião, medicina e psicologia através dos séculos. Sua cuidadosa documentação e rica contextualização histórica continuam a oferecer material valioso para múltiplas disciplinas acadêmicas, enquanto sua narrativa preserva o testemunho de uma compreensão específica do confronto entre o divino e o demoníaco que moldou significativamente a espiritualidade medieval ocidental.